Olha o Lula no G7. O Lula no G7 é um mascate. Aqueles cara que sai para vender. Um bom vendedor. E ele estava lá reunido com uns colegas, uns conhecidos lá. E ele fala: Não, eu nunca fui um político de esquerda. E eu acho que ele convence as pessoas que estavam lá. Porque agora você vê que na América Latina só está dando direita, né? Nos Estados Unidos. E aí ele: Não, eu nunca fui um político de esquerda. O Lula é um bom vendedor, cara. E eu vou te contar uma coisa. Se ele for fazer um churrasco na casa dele e chamar um magnata para ir lá, vem cá comer uma picanha comigo, tomar uma cachaçinha, aí o cara vai lá, para uma Ferrari na porta da casa dele, desce do carro, ele chega assim, o Lula fala: E aí, Lula, tudo bem? Vem cá, vamos entrar aqui, vem cá para você conhecer o meu Chevette. Aí leva o magnata lá para conhecer o Chevette dele. Aí, esse carro é isso aqui, rapaz, ó. É assim, assado, top, papapá. Isso aqui é carro. Capaz de no final do churrasco o magnata ir embora no Chevette e deixar a Ferrari pro Lula. E aí ainda pega o celular e liga para a patroa e fala assim: Aqui, patroa, tô chegando aí de carro novo. Peguei aqui um Chevette com o Lula aqui, ó, um carro fantástico. Você tá me esperando? Tá. E como é que você tá? Ah, eu tô aqui te esperando. Tá, manda uma foto aí para mim ver como é que você tá. Aí ela publica faz uma selfie e manda uma foto para ele assim, vestida de baby doll, né? Ele olha e fala assim: Ah, você tá do jeito que eu quero, tô indo para aí. Desliga o celular e pega a Ferrari, pega o Chevette e vai para casa todo feliz. E o Lula fica com a Ferrari do cara. Esse é o Lula. E falando no celular, né? Essa coisa do celular, mandar mensagem instantânea, né? Manda uma selfie aí para mim ver como é que você tá. Ah, pai, e tal. Nós estamos na era digital, né? E você quer mandar um Pix para alguém, você faz né, um QR Code ali assim, pá, na mesma hora aparece a fatura no seu celular, você manda. Então, é tudo instantâneo, você manda a mensagem assim de forma instantânea, né? E aí o Lula foi lá nos Estados Unidos defender o processo eleitoral no Brasil, né? O Trump falou que nos Estados Unidos a nossa eleição é tudo fraudada. E o Lula falou: Não vem mexer com a minha eleição aqui, não, que você cuida da sua, eu cuido da minha. Você é frauda a sua aí e eu faço as minhas maracutaias por aqui. Então, vamos pegar um trecho aqui do Lula vendendo a ideia de que o Brasil é uma excelência, né? Você vai comprar o Chevette do Lula, presta atenção. Não tem país no mundo. E os Estados Unidos poderia aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez, eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. Hein? Vai vender o Chevette dele lá para os Estados Unidos, para o Trump? Vamos ajudar o Lula a vender o peixe dele? Bom, eu fiz aqui uma amostra aqui, e aí já pode encaminhar isso para o Donald Trump, entendeu? Porque ele quer entender como é que funciona as ondas eletrônicas. E a gente aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, no número 1011, nós vamos explicar, para você ter uma ideia, né? Olha aqui, eu vou pegar aqui para você uma amostra do que foi as eleições de 2022 no Brasil. Vou mostrar um gráfico aqui para vocês e vou mostrar por que que eu escolhi esses estados aqui, ó. Isso aqui são os dados oficiais, viu, gente? Ó, eu peguei 8 estados, né? Santa Catarina, Paraná, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Pará e Rio de Janeiro. Para fazer uma amostra, porque eu não vou pegar os 27 estados aqui, pois não vai ficar um vídeo longo, né? Mas o que aconteceu nas eleições de 2022, por exemplo, os dois estados que estão aí, ó, Santa Catarina
e Paraná foram os dois estados onde o Bolsonaro teve maior número percentual de votos, tá certo? Depois vem Maranhão e Piauí, aonde o Lula teve maior percentual de votos. Depois eu coloquei Minas Gerais e São Paulo, que são os dois estados mais populosos do Brasil, né? Minas Gerais, o Lula ganhou por uma mixaria e São Paulo, o Bolsonaro ganhou com facilidade. Depois eu peguei dois estados assim aleatórios, onde o Lula ganhou, no percentual parecido, né? O Pará, o Lula ganhou, e o Rio de Janeiro ganhou o Bolsonaro. Então, vamos lá. Santa Catarina, Lula teve 31% dos votos, o Bolsonaro 69%. O Paraná, Lula teve 38% dos votos e Jair Bolsonaro 62%. No Maranhão, Lula teve 71% dos votos e o Jair Bolsonaro 23%. Em Minas Gerais, o Lula teve 50, mixaria de votos, né? 50,2, sei lá. E o Jair Bolsonaro teve 49,8, alguma coisa assim. Em São Paulo, o Lula teve 45% dos votos, o Jair Bolsonaro teve 55% dos votos. No Pará, o Lula teve 55% dos votos e o Jair Bolsonaro teve 45% dos votos. No Rio de Janeiro, o Lula teve 44% dos votos e o Jair Bolsonaro 56% dos votos. Volta para mim aqui agora. Bem, eu peguei essa amostra de 8 estados, né, para te dar um diagnóstico como é que funciona o processo de urna eletrônica no Brasil, porque é votação eletrônica, entendeu? E aí aquela ideia do que eu te falei de celular, né, é informação instantânea. O Lula está certo. Em 2 horas você consegue saber quem que é o presidente do Brasil, né? Por quê? Porque é impulso eletrônico, né? Cada voto é um impulso eletrônico, né? Isso cai na urna, isso vai para a mídia, da mídia vai para a internet, chega lá na central do TSE, pum, já tem um resultado. Não tem mistério, não tem que ficar carregando urna no lombo do burro, não. Entendeu? É zap. Pum. Você não manda uma mensagem de WhatsApp instantâneo? Não é assim? Você manda uma foto no instantâneo? Não é assim? Você abre um vídeo, conversa com alguém lá nos Estados Unidos, você está aí vendo o jogo da Copa e tal, e tal. É isso aí. Então, o Trump quer vender o Chevette o Lula quer vender o Chevette para o Donald Trump, né? Vamos ver se a gente ajuda ele a vender o Chevette. E aí, bem, aí vamos fazer uma distribuição desses votos até 8 milhões de votos, tá certo? Vamos ver. Porque, presta atenção, a eleição é igual uma orquestra. Você tem um maestro, entendeu? Que fica ali com a sua paletinha ali, né? E aí ele começa, com o bolero de Ravel, né? Tá, taraná, taraná, tá, tá, taraná, taraná, tá, tá. Todo mundo junto, tá? Taraná, tarará, tarará, tarará. Ou seja, a urna abre às 8 horas da manhã. No Brasil inteiro, aqui é um fuso horário só. Então, todo mundo junto, orquestra. Tá, taraná, abre as urnas, 8 horas da manhã. Aí todo mundo começa a voltar. Tá, taraná, tarararararará, tarará. E aí vai, até às 5 horas da tarde. O Brasil inteiro, no mesmo diapasão, com o maestro ali, entendeu? Todo mundo votando junto, 5 horas da tarde, encerrou, fecha, tá, tarará. Todo mundo pega a mídia, tira do, da onda eletrônica, enfia no terminal, todo mundo junto, tá, tarará, e pum, manda para Brasília, tá? Chega lá instantaneamente, igual uma mensagem de WhatsApp, tá, tarará, você tem um resultado. Olha que lindo. Não é bonito isso? É uma orquestra, tem que ser afinado, entendeu? Então nós estamos falando de dados, nós estamos falando de impulsos elétricos, eletrônicos, não é? Coisas de mídia. Hoje a tecnologia nos dá isso. Vamos vender o Chevette para o Lula. E aí, vamos pegar aqui, ó, as primeiras urnas que chegaram, as 100 primeiras urnas que chegaram. Então, por exemplo, Santa Catarina chegaram as primeiras urnas, né?
Foram 100 urnas apuradas até então. Essas 100 urnas deu 40 mil votos, né? E aí você teve Santa Catarina, Lula teve 1.550, Bolsonaro teve 3.450. No Paraná, Lula teve 1.900, Bolsonaro 3.100. No Maranhão, Lula teve 3.550, Bolsonaro 1.450. No Piauí, Lula teve 3.850, Bolsonaro 1.150. Minas Gerais, Lula teve 2.008 votos, Bolsonaro teve 1.992. São Paulo, Lula teve 2.250 e Bolsonaro 2.750. Pará, o Lula teve 2.750, Bolsonaro 2.250. O Rio de Janeiro, Lula teve 2.200, Bolsonaro 2.800. Total, Lula teve nas 100 primeiras urnas 20.550 votos e Bolsonaro teve 19.450 votos, que dá uma média de 51,37% para Lula e 48,65% para Bolsonaro. Então, essa amostra é real. Tá? Vamos pegando esses 8 estados, porque o percentual é assim. É como se você fosse fazer uma pesquisa, entendeu? Você tem uma amostragem. Ali eu estou trabalhando com o quê? Com 40 mil votos. Seria uma amostragem de 40 mil eleitores esparramado homogeneamente pelo Brasil. Porque todo mundo vai mandando as mídias junto, vai subindo tudo junto, igual Bolero de Ravel, né? Tarará, 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 tá, tá, tarará, tarará. Então vai chegando e vai mantendo o percentual. Não é isso? Por quê? Porque está chegando uma amostragem do Brasil inteiro. E aí nós vamos para, né, o andamento da pesquisa, aí você já tem 10 mil urnas apuradas. Vamos lá. 10 mil urnas apuradas. Lula tem em Santa Catarina 155 mil, Bolsonaro 345 mil. Paraná, Lula tem 190 mil, Bolsonaro 310 mil. Maranhão, Lula tem 355 mil, Bolsonaro 145 mil. No Piauí, Lula tem 385 mil, Bolsonaro 115 mil. Minas Gerais, Lula tem 251 mil, Bolsonaro 249 mil. Em São Paulo, Lula tem 225 mil, Bolsonaro tem 275 mil. No Pará, Lula tem 275 mil e Bolsonaro tem 225 mil. No Rio de Janeiro, Lula tem 220 mil, Bolsonaro tem 280 mil. Total, com 10 mil urnas apuradas nos 8 estados, o Lula tem 2.056%, 2.056.000%, 2.056.000 votos, e Bolsonaro tem 1.944.000 votos, ou seja, Lula mantém 51,4% contra Bolsonaro 48,6%, com 10 mil urnas apuradas nos 8 estados brasileiros. Porque nós estamos falando de estatística, né? Você tem, né, o que foi revelado, né, nos boletins. Olha, o percentual é esse. Então, as urnas vão subindo, né, à medida que elas foram sendo entregues, igual bolero de Ravel, né? Tarará, 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 tá, tá. Então, Santa Catarina entrega 10, Rio entrega 10, Minas Gerais entrega 10. E aí vai somando, vai totalizando. Tá entendendo? Por quê? Porque aqui, assim, em 2 horas você tem um resultado. Por quê? Porque são processos eletrônicos, tá certo? E vamos para a próxima parcial, né? Aí já são 20 mil urnas apuradas. Aí Santa Catarina, Lula tem 310 mil, Bolsonaro 690 mil, né? O total de urnas apuradas em Santa Catarina já chegaram a 1.000. Né? Aí cada estado já chegou a mandar chegou a mandar 1 milhão, né, de votos apurados. Aí, por exemplo, Paraná, Lula com 380, Bolsonaro com 620, Maranhão, Lula com 710 mil, Bolsonaro com 290 mil,
Piauí, Lula com 720 mil, o Bolsonaro com 230 mil. Minas Gerais, o Lula com 502 mil, o Bolsonaro com 498 mil. São Paulo, Lula com 450 mil, Bolsonaro com 555 mil. Pará, Lula com 550 mil, Bolsonaro com 450 mil. Rio de Janeiro, Lula com 440 mil, Bolsonaro com 560 mil, totalizando com 20 mil urnas apuradas, o total de Lula tem, nos 8 estados que nós separamos, 4.112.000 votos. E Bolsonaro tem 3.493.000 votos, que corresponde a 51,4% de votos para Lula e 48,6% de votos para Jair Messias Bolsonaro. Porque nós estamos falando de urnas eletrônicas, de transmissão de dados. Como diz o Lula, em 2 horas você tem o resultado. Compra o meu Chevette. E aí você tem, né, essa coisa, né, do horizontal. É igual o bolero de Ravel, né? Tarará, 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 tá, tá, tarará. Todo mundo junto. É igual uma orquestra. Vai subindo. Rio manda, Paraná manda, Santa Catarina manda, Minas Gerais manda, São Paulo, Pará, Rio de Janeiro, né? Maranhão, Piauí, todo mundo manda junto. Por quê? Porque o Brasil é um só, gente. Tem interior no Brasil? Tem. Tem no sul, tem interior no norte, tem interior no centro, tem no sudeste, centro-oeste. Tem capitais? Tem, todos os estados. É tudo igual. Então, vai subindo de forma homogênea, na horizontal. Não sobe assim vertical. Entendeu? Não vamos mandar só as urnas que o Lula ganhou primeiro, depois a gente manda as urnas que o Bolsonaro ganhou. Não existe isso, gente. É voto eletrônico, é impulso elétrico, né? Vai todo mundo junto. É simultâneo. Como diz o Lula, em 2 horas você tem um resultado. E aí, a eleição. Vamos agora mostrar um gráfico, que foi esse gráfico aqui, ó. A evolução dos votos dos presidenciáveis. Isso aqui é do G1, foi publicado na época, né, das eleições, quando Bolsonaro ganhou, né? Gráfico elaborado em 10 de outubro de 2018. Isso aqui é o primeiro turno. Percebe que, por exemplo, olha aqui, o Bolsonaro manteve uma liderança, né? A partir dos 17 horas e 2 minutos, abriu as sessões eleitorais. O pessoal começou a mandar os votos, entendeu? E percentual foi se mantendo aqui, olha. Bolsonaro na frente com 53, papapá, depois caiu para 50, depois caiu para 50,04 e foi mantendo. E o Lula, quer dizer, e o Haddad, né? Começou ali com 12, foi para 24, chegou no 24 e foi parar no 29. E aí você tem essa linha paralela aí, ó, essa coisa homogênea, né? O Ciro lá embaixo, olha lá, ó, 12% do começo ao fim, né? Os outros tudo ali embaixo mantendo aquela mesma sequência. E não foi só 2 horas, não. Na verdade, né? A apuração teve fim às 21 horas e 18 minutos da segunda-feira, quer dizer, do dia seguinte, tá certo? Bem, então, quando eu te mostrei aqui os gráficos, né, das parciais desses 8 estados, né, 100 urnas, 20 mil urnas, 10 mil urnas, 20 mil urnas. Então, o que acontece? O percentual vai se mantendo nos estados, porque é uma amostragem. Quando eu coloquei aqui, ó, repara aqui. Não tem país no mundo. Não, não é isso, não, não é isso, não, não é isso, não. Espera aí. Espera aí, João. Ó, essa aqui, ó. Isso aqui, ó, 20 mil urnas, 8 milhões de eleitores, esparramado nos 4 estados, todo mundo votando, né, os votos sendo enviados em tempo real. Você tem uma amostragem. E você vai manter aqui, ó, 51,4, 48,6. Entendeu? Na verdade, o Lula ganhou por 50,9 contra Bolsonaro 49,10.
Mas aí nós estamos falando dos 27 estados, entendeu? Se eu pegasse os 27 estados, a gente ia chegar nesse resultado aqui. Mas eu peguei uma amostra de 8 estados, tentei colocar, né, equiparado, por exemplo, onde o Lula teve mais votos em 2 estados, foi mais bem votado em 2 estados, onde o Bolsonaro foi mais bem votado em 2 estados, né, 2 estados mais populosos, aí depois vem, né, Minas Gerais, que é um estado equilibrado, depois vem Rio de Janeiro, Pará, que é mais ou menos equiparado. Então eu peguei uma amostragem de 8 estados, que é muito significativo, e que te dá uma ideia exata, né, do que foi o resultado global. Então, essa diferença de 51,4 para 48,6, se eu continuasse fazendo até apurar 100% de urnas, ia dar 51,4, 48,6. 51,4 para o Lula, 48,6 para o Bolsonaro, nesses 8 estados da Federação Brasileira. Isso nas eleições de 2022, entendeu? Agora vamos caminhar aqui, ó. Nós chegamos aqui, mostrei esse gráfico, né? Olha, nós estamos vendo aqui o gráfico. Você percebe que, por exemplo, eu falei aqui embaixo, né? Olha, o Ciro não teve oscilação, ó, foi 12% o tempo todo. Assim como os outros candidatos. E Bolsonaro e Haddad manteve uma paralela, embora teve né, uma curvinha aí. Aqui no segundo turno, ó, a evolução dos votos dos presidenciáveis. O gráfico mostra que Bolsonaro assumiu a frente 10 minutos após o início da apuração. Isso nas eleições de 2018 contra o Haddad. Entendeu? Então percebe, olha aqui, às 17 horas e 10 minutos, o Bolsonaro pegou a frente e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. A apuração teve fim às 15 horas e 21 minutos da segunda-feira. Ou seja, não foi uma eleição de 2 horas. Não foi uma apuração de 2 horas. O pessoal estava chegando dados de urnas eletrônicas até às 15 horas do dia seguinte, quase 24 horas. Né? Depois que fechou as urnas, ainda tinha nego mandando dados. Então, não é tão assim como o Lula fala, não. Agora vamos prestar atenção. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, alguém foi lá pedir recontagem de voto, alguém foi lá se queixar que não houve, né, que houve fraude? Ninguém. Lula tomou posse, a oposição não reclamou, né? Fizeram uma oposição ferrenha, mas ninguém reclamou. Mas quando o Aécio ganhou em 2018, quando o Aécio perdeu para Dilma em 2014, teve barulho. Eu já mostrei aqui no outro, né, que Lula, o PSDB pediu recontagem, pediu auditoria, né, pediu para caçar a chapa da Dilma e empossar o Aécio na época, entendeu? Falou aí o Dias Toffoli, que era o ministro do TSE, falou: não vai ter terceiro turno. Teve um ranca-rabo danado. A mesma coisa aconteceu nas eleições de 2022, né? Bolsonaro querendo auditoria, o PL querendo auditoria, não vai ter auditoria, e papapá e tal. Tem inconsistência nas urnas, não tem, papapá e tal. Né? E vão fazer protesto. Aí acabou tendo armar aquele 8 de janeiro lá para poder calar a boca do pessoal. Então teve barulho nas eleições de 2014 e teve barulho nas eleições de 2022. Não teve barulho nas eleições de 2018, quando Bolsonaro ganhou. E aí a turma fala assim: tá vendo? Esse pessoal não sabe perder. Quando ganha, não faz barulho. Mas quando perde, faz barulho. Acontece que é o seguinte: quando o Bolsonaro ganhou, foi bolero de Ravel. Tan, tarará, tch, tch, tchararararará, tcharará, tcha, tcha, tá, tá. Teve aquela orquestra, uma música, né? Isso aqui, ó. Ó, entendeu? Linear, certo? Por quê? Porque é uma tendência, né? A tendência se mantém. Por quê? Porque os votos sobem todos juntos, igual o bolero de Ravel. Trá, 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 tá, tá, trá, trá. Todo mundo vai mandando, entendeu?
Então, essa é a questão do processo de urna eletrônica. Mas o que aconteceu nas eleições de 2018 e nas eleições, não, nas eleições de 2014 e nas eleições de 2022, em que o PT ganhou? O que teve de diferente que fez barulho, que não fez música? Entendeu? Por exemplo, em 2014 você teve, né, um pessoal batendo lata, uma barulhada danada. 2018 você teve Bolero de Ravel. Tará, tarará, tarará, tarará. 2022, todo mundo batendo lata. Não teve música. Desafinou todo mundo. O que eu quero dizer com desafinou todo mundo? Não houve aquela linearidade. As urnas não chegaram de uma vez, assim como deveria chegar. Então, o Brasil mandou 10%, todo mundo mandou 10%. Você tem uma amostragem de 10% do que é o Brasil inteiro. Depois mandou mais 20%, o Brasil inteiro manda. Não, não foi bem assim. Vamos mostrar aqui para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Ó, vamos pegar a eleição de 2014, tá certo? O Aécio começa ganhando, mas Dilma vira às 19 horas e 32 minutos. Ou seja, fechou as urnas às 17 horas. Depois das 17 horas até as 19h30, você tem mais de 90 minutos. Então, você tinha o Lula, lá, o Aécio lá na frente, às 17h05, com 67,7%, e a Dilma lá embaixo com 17,5%, 32%, ou seja, menos da metade da votação do Aécio, tá certo? E aí, você tem esse acontecimento aí que não é normal. Por quê? Porque você não tem a orquestra, né? Você tem um pessoal batendo lata. Que urnas são essas que estão chegando desse jeito? Como as urnas vão chegar diferente? Se você tem uma amostragem no final que dá 51,64 para Dilma e 48,36 para o Aécio. Lembrando que o fim das apurações aconteceu às 2 horas, quer dizer, esse, né, essa confirmação aqui com a 51, foi às 2 horas e 13 minutos, entendeu? 2 horas e 13 minutos da segunda-feira. Não foi do mesmo dia da votação, não, entendeu? Então, teve início a apuração às 17h01 e foi encerrar às 2 horas e 13 minutos de uma segunda-feira. E aí, cadê o WhatsApp? Cadê a mensagem do WhatsApp, que é instantânea? Por que atrasou tudo isso? Então, você tem aí um batido de lata, entendeu? Isso não é normal. Por isso que eu falo para você. Das 17 horas até as 19h32, as urnas que foram chegando depois desse horário, que é quase 90 minutos, imagina você mandando uma mensagem de WhatsApp para sua companheira, falando assim: manda uma foto aí para me ver como é que você está me esperando. Aí ela faz uma selfie e manda uma foto. Você vai ficar 90 minutos esperando essa foto chegar no seu WhatsApp. Eu estou falando de foto, que é um arquivo pesado. Não estou falando de dados, que é número. Entendeu? Você tira da urna, coloca a mídia né, no dispositivo e envia para o TSE, que é instantâneo. Então você manda a foto, você pede a foto da companheira lá, a companheira te manda a foto. Ah, você está de baby doll aí, que chique. É instantâneo. Nós estamos falando de eleições eletrônicas, como diz o Lula. Venha cá comprar o meu Chevette. E aí, gastou-se 90 minutos para essa mensagem do WhatsApp chegar na urna eletrônica, quer dizer, chegar lá no terminal do TSE. Então, essas urnas que chegaram, né, que foram desviando a tendência, que era uma tendência natural, né, até esses 90 minutos, o que aconteceu nesses 90 minutos com essas urnas? Porque elas ficaram mandando, né? Aí você tem agora a eleição do Bolsonaro.
Essa aqui é do estado de Minas. Esse gráfico produzido pelo estado de Minas mostra a evolução da apuração dos votos dos dois candidatos. Entendeu? Isso aqui é até uma criação baseada nos dados fonte do TSE. E resultados de intervalo de 5 minutos até 100% das urnas apuradas. Vamos ver no tempo? Você tem aqui essa tabela que começa às 17 horas e vai até às 22 horas. Tá certo? Bolsonaro, com 17 horas, lá no começo, estava com 56,5% e o Lula com 43,5%. Acompanhe a evolução. Ó, o Lula foi ultrapassar o Bolsonaro perto das 17 horas, das 19 horas. Tá vendo aqui? Nós estamos aqui perto das 19 horas. O que aconteceu nesse intervalo de 17 horas até as 18 horas e 50 minutos? Vamos pôr 80 minutos mandando mensagem de WhatsApp. 80 minutos para mandar mensagem de WhatsApp. Seria mais ou menos isso, entendeu? Então, esse comportamento aqui, não é bolero de Ravel. Isso aqui, as ondas não estão chegando simultaneamente. Alguém estavam segurando essas urnas e possivelmente essas urnas poderiam estar recebendo algum tipo de movimentação após as 17 horas, para dar essa diferença aí. E aí você tem, olha, depois das 19 horas, Lula 50,8, 40. Aí você tem uma mantendo, olha lá, das 19 horas até as 22 horas, você mantém uma tendência. Mas o que acontece entre as 19 horas, as 17 horas e as 19 horas é algo que precisa ser explicado. Porque é diferente de uma eleição igual essa aqui, em que Bolsonaro ganhou. Tá vendo? É diferente. Você tem lá 17 e 10 minutos. Bolsonaro liderou e foi assim até o final. Por quê? Olha lá, primeiro turno. Tá vendo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o chevetinho do nosso Luiz Inácio Lula da Silva compra quem quer, entendeu? Eu não compraria o chevetezinho do presidente Lula. Quem tem chevette aí, me desculpa, eu sei que você deve adorar o seu chevette, mas eu prefiro ficar com a Ferrari do Trump. Bem, se você gostou desse vídeo, gostaria muito do seu comentário, entendeu? Vocês sabem por que isso aconteceu, eu não preciso explicar. A comissão são membros esparramados pelo Brasil inteiro que sabe o que nós estamos falando aqui. Então, estou deixando aqui minha chave Pix para vocês, jpnoticias@gmail.com, que é para vocês entenderem a nossa necessidade de manter esse canal ativo, né, para fazer esses estudos e trazer para você esse diagnóstico, né, que nós precisamos mostrar para o presidente Trump. Né, Lula? Explica aí. E os Estados Unidos poderia aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. E aproveita e leva esse estudo nosso da Comissão Cidadã de Inquérito para eles fazerem uma ideia de como a gente trabalha a urna eletrônica aqui. Fiquem com Deus.
Quero ver seu comentário. Dê um like se você gostou, compartilhe. Eu sei que é perder tempo, porque esse vídeo não vai chegar a lugar nenhum. Não precisa nem compartilhar, porque eles vão cercar esse vídeo. Ah, falou, esse assunto é proibido aqui no Brasil. Entendeu? Então tá bom. Fique com Deus.